Everything he kills accelerates the process. Imagine que você vive num mundo onde pessoas nascem com a memória perfeita, lembrando tudo que aconteceu nas vidas passadas a cada nova reencarnação. Nesse mundo, aqueles que nasceram com esse dom se tornam poderosos. Só que para alguns essa forma de viver é horrível. Por conta disso, aqueles conhecidos como infinitos iniciaram uma guerra entre si disputando pelo futuro da humanidade. De um lado temos os idealistas, um grupo de pessoas dedicadas a usar esse dom para a proteção e o crescimento da humanidade. Contra temos os nihilistas, que veem sua condição como uma maldição e seu objetivo é quebrar o ciclo. Durante milênios, os dois disputaram igualmente pelo poder, mas tudo mudou quando os nihilistas criaram uma nova arma. Um grupo de idealistas se reuniu para fazer o impossível e roubar o artefato deles. Isso aconteceu exatamente no ano de 1985, no dia em que um homem chamado Treadway causou caos na cidade do México. Ele tá dirigindo uma Ferrari fugindo de vários policiais. Treadway é um piloto muito habilidoso, dirigindo pelas ruas estreitas da cidade como se estivesse numa pista de corrida. Treadway foi gravemente ferido, utilizando ali o acendedor do carro para fechar o machucado. Perto dali, um aliado chamado Abel também tá em movimento. Treadway tá tentando ir pro ponto de encontro, mas é fechado por policiais. Ele faz um cavalo de pau e desvia dos tiros. Junto com Abel está a sua amada Leona, que comenta não acreditar que Bathurst iria tão longe e responde que ele não é mais a pessoa que eles conheceram. Para cortar caminho, Abel pega uma rota na contramão e passa perfeitamente entre os carros, ainda em alta velocidade, mostrando que ele é um piloto tão bom quanto Treadway. Apesar de sua habilidade ser absurda, ele começa a ter problemas quando é visto por um helicóptero da polícia, que começa a perseguir Treadway e o marcar com o holofote. Ele sai dirigindo de ré pela avenida e espera o momento perfeito para puxar o cano. Sua mira também é perfeita e com apenas um tiro, ele acerta a luz em cheio. Treadway diz que vai pegar um atalho. Ele corta por uma ruela e segue por túneis. Em um ponto no caminho, ele nota algumas lajotas e atira uma delas na polícia, utilizando o pneu do carro. Assim, ele acaba com quase todos os policiais. Treadway volta para a superfície falando que vai para o ponto de encontro. Ele segue até a ponte em construção para uma queda de 45 metros. Quando se aproxima, ele coloca a mão para fora e o ar começa a se comportar diferente em torno dela. Ele salta com o carro da ponte, mas ao invés de cair, Treadway é jogado para cima do guindaste. Seus amigos assistem à cena, mas são pegos de surpresa por um caminhão. O motorista desce segurando uma arma bem diferentona. Dentro do carro, o casal dá as mãos, e Leona diz que eles vão se encontrar novamente no começo de tudo. O homem misterioso ergue a sua arma, que dispara uma bala high-tech tirando a vida do casal. Ivan acorda desesperadamente. Ele teve aquele mesmo pesadelo mais uma vez. Ainda assim, tudo não passou de um sonho. Ivan mora em Nova York em 2020 e tem esses sonhos desde que era criança. Seus médicos disseram que é um caso bem grave de esquizofrenia. Por conta disso, o Ivan precisa tomar os seus remédios para ficar estável. Depois de se arrumar, ele vai até uma entrevista de emprego. Já faz um tempo que tenta encontrar trabalho, mas sempre é recusado. Ivan se apresenta e eles logo na lata já soltam que fizeram uma checagem de histórico. Ele tenta se explicar dizendo que ele passou por tratamento, mas isso não mudou muito a sua situação. Só que ele precisa sempre ter uma boa quantidade de dinheiro entrando, porque seus remédios são caros. Ele então recorre à sua última esperança, que é ser faz-tudo para um gangster. Ivan foi contratado para esse trabalho porque por alguma razão misteriosa ele consegue fazer tudo o que o seu chefe pede, por mais complicado que seja. Por exemplo, dessa vez ele foi contratado para fazer uma katana do estilo Kimotsuki, algo que ele nunca tinha feito antes na vida. Mesmo assim, ao ser levado para uma oficina, Ivan sente que consegue ver toda a vida do ferreiro japonês lendário Hattori Hanzo. Seguindo o que visualiza em sua mente, ele consegue perfeitamente produzir uma katana nos mínimos detalhes. Ele leva a espada até seu contratante, Rony, que fica mais uma vez impressionado com o trabalho de Ivan. Rony pede para que um dos seus capangas pague ele. O chefe deles começa a brincar com a espada, cortando coisas pela casa. A namorada de Rony fica interessada em Ivan, e isso deixa ele com ciúmes. Ivan nem percebe isso, porque ele nota que o pacote veio com menos remédios do que o combinado. Ele confronta Rony e o gangster diz que tá certo. Ivan reclama,
mas Rony manda seus capangas sacarem suas armas para ele. Ele fala que primeiro eles precisam testar a espada e se preparar para cortar o braço da namorada. Em uma fração de segundo, Ivan se move pela sala e tira a espada do gangster, segurando Rony como refém, e força ele a entregar as suas pílulas. Ivan segue pela rua sendo perseguido pelos gangsters e é surpreendido por vários carros da polícia que aparecem do nada. Ele sobe no muro para escapar, só que quando ele chega lá em cima, sente uma crise e se imagina em outro lugar, no topo de uma montanha. Ele desliza na neve ao lado de uma mulher e a impede de cair de um penhasco. Quando olha para baixo ao invés de um estacionamento, Ivan vê a montanha. Ele fica com vertigem e cai no para-brisas de um carro. Em um laboratório de uma organização ultra secreta, um cientista chamado Porter analisa o material da katana encontrada com Ivan. Ele diz que algo do tipo só poderia ter sido feito por uma pessoa no mundo. Porter convoca uma mulher chamada Nora e dá a ela uma tarefa relacionada a Ivan. Ele é colocado em uma sala e investigado por vender medicamentos ilegais. Ele ia tentar explicar que são seus medicamentos, só que quando alguém aparece para conversar com ele, o homem não parece ser policial. Ele se apresenta como Bathurst e ele coloca a katana de Ivan na mesa. Apesar dele nunca ter visto o cara na vida, Bathurst conversa como se fossem amigos. Ele menciona sobre batalhas antigas, que Ivan só viu nos livros de história, mas o cara comenta como se os dois tivessem participado juntos. Ele ergue a espada elogiando seu trabalho, mas criticando por não ter assinado como de costume. Bathurst descreve o histórico médico de Ivan, um garoto que foi diagnosticado aos 14 anos com esquizofrenia e que passou a ser medicado desde então. Ele explica que os remédios atrapalharam a recuperação da sua memória, e isso dificultou as coisas. Em determinado momento, Ivan entrou no seu carro e causou um acidente proposital para tentar tirar a própria vida. Ele falhou, e uma placa de ferro foi colocada na sua cabeça para que a sua vida fosse salva. Isso fez Ivan enlouquecer de vez. Bathurst coloca vários objetos aleatórios na sua frente. Ele pergunta para Ivan qual daquelas coisas é dele. Ele fica confuso, falando que nada ali é dele. O cara então coloca várias balas na mesa, carrega uma no revólver e pergunta novamente. Ivan diz que não sabe e Bathurst dá um tiro. Ele toma um susto e o cara diz que vai puxar o gatilho toda vez que responder errado. Toda vez que Ivan diz não lembrar, ele puxa o gatilho. Bathurst diz que a placa na cabeça e os remédios impediram ele de se lembrar. Depois da quinta vez, Ivan sabe que vai ser seu fim. Ele não consegue lembrar e o cara puxa o gatilho pela última vez. Pressentindo que vai morrer, Ivan entra em um estado em que acessa uma memória envolvendo uma funda. Ele relembra de uma batalha em que eram adversários. Quando ele volta do seu transe, Ivan percebe que tinha tirado a arma da mão de Bathurst e estava apontando ela na sua direção. Sem pensar duas vezes, Ivan puxa o gatilho várias vezes e percebe que a arma estava vazia o tempo todo. Bathurst dá risada e diz que foi Ivan quem ensinou esse truque. A conversa dos dois é cortada pelo som de um carro que invade a delegacia atravessando as paredes. Dele desce Nora, que já tá metendo bala. Ela resgata Ivan e os dois começam a fugir. Bathurst vai até um blindado para perseguir os dois. Nora vai para o outro lado, varando por dentro da delegacia. Seu carro não é normal, já que além de atravessar as paredes de concreto como se fossem de papel, ele também troca o lado do volante, permitindo que Ivan comece a dirigir, enquanto Nora vira para lutar. Ivan pilota como se fosse um profissional. Nora dispara uma arma especial, que ativa uma bomba que faz os outros carros serem inutilizados, incluindo o de Bathurst. Nora tenta conversar com ele e percebe que Ivan não se lembra de muita coisa. Ela vai até um hangar, de onde pega um jatinho particular. Ivan insiste na ideia de que ele está apenas enlouquecendo, mas Nora tenta convencer ele de que as suas alucinações, na verdade, são memórias das suas vidas passadas. Ivan não consegue acreditar nela, mas ele não tem muita opção, até porque explodiu uma delegacia inteira para fugir. Assim, ele entra no avião com Nora, e ela explica tudo o que ele precisa saber sobre os infinitos. Ela conta que eles são umas 500 pessoas no mundo inteiro, que nasceram com a habilidade de manter a memória depois de cada vida. A maioria deles gosta desse dom, só que alguns deles, ao longo dos milênios, acabaram passando a ver sua condição como uma maldição.
Ela explica que Bathurst é uma dessas pessoas e que ele inventou um dispositivo em formato de ovo que tem poder suficiente para tirar a vida de todos no planeta. Depois de um tempo, eles chegam no seu destino, uma base secreta feita em um arquipélago na Índia. Lá, Ivan descobre a base dos idealistas, onde eles armazenam todo o seu conhecimento e treinam uns aos outros para combater os nihilistas. Nora explica que eles imaginam que Ivan é Treadway e só ele sabe onde o ovo tá. Ele precisa recuperar suas memórias para encontrar. Enquanto isso, Porter tá em seu escritório quando é atingido por uma flecha vinda da janela, prendendo ele pela mão na sua mesa. Bathurst vai até a sua sala e ameaça sua vida em troca de informações sobre Ivan. Ele tortura Porter de diversas formas, mas ele diz que não vai dizer nada, independente do que ele faça. Bathurst pega a sua arma especial e aponta para ele. Ao ver o equipamento, Porter fica assustado e conta tudo o que ele quer saber. Mesmo assim, o cara atira nele. Já Ivan é levado para o seu antigo corpo, que foi encontrado na água e congelado para ser preservado, algo que deixa ele bem perturbado. E quem não ficaria, né? Nora explica que de todos os infinitos, Treadway e Bathurst são os mais poderosos entre eles. Só que Treadway tinha conquistado um nível tão grandioso de conhecimento sobre o universo que era capaz de manipular as leis da física. No momento da fuga antes de cair da ponte, Treadway utilizou essa habilidade para alcançar o guindaste ao invés de cair. Eles acreditam que Ivan consegue acessar esse poder, mas para isso ele precisa primeiro passar por um treinamento rigoroso. No começo ele apanha bastante para acompanhar, mas em pouco tempo Ivan já se torna o mais habilidoso entre eles. Certo dia ele vê as fotos de Nora, que conta a sua história com Abel. Ela diz que eles sofriam muito com sua condição, até que encontraram um ao outro e se apaixonaram. Depois disso, toda vez que eles reencarnam, os dois voltam para o local do primeiro encontro onde começam uma nova vida juntos. Ela diz que isso aconteceu por milênios, até que Bathurst chegou e atirou no seu amor quando ele era Abel. Nora conta que ele entrou na sua frente para protegê-la e que foi atingido pela bala que consegue prender a alma de um infinito e aprisioná-la em um chip que Bathurst mantém trancada. Isso impede que eles reencarnem. Assim, desde então, ela não vê mais Abel. Durante o seu treinamento, Ivan é conectado a uma máquina que manda impulsos elétricos no seu cérebro, tentando ativar as suas memórias. Ele revive vários momentos do seu passado até que finalmente consegue lembrar da noite em que ele morreu na última vez. Ivan era Treadway em cima do guindaste, quando ele foi cercado por Bathurst em seu antigo corpo. Os dois lutaram, mas Treadway perde e é enforcado. Ele volta e diz que o ovo já não estava na maleta. Nora pede para ele tentar lembrar onde se escondeu, só que a cabeça desse corpo que ele tá tão afetada do acidente de carro que as memórias de Ivan estão fragmentadas e ele não consegue acessar. Uma das cientistas diz que é só questão de tempo para que ele consiga recuperar essa memória. O que eles não sabem é que seu tempo tá acabando. Isso porque Bathurst tinha localizado a sua posição e foi com uma equipe de assassinos atrás dele. Lá ele se encontra com Garrick, a cientista que tá ajudando Ivan, e ela o chama de Otto. Bathurst diz que fazia tempo que alguém não o chamava assim, e então ele revela que os dois já foram um casal no passado, mas terminaram depois que ele enlouqueceu. Ele reúne todos os infinitos que estão lá junto com ela e pede para que entregue Treadway. Garrick revela que eles tinham antecipado a ida de Bathurst e que Treadway já tinha ido embora faz tempo. Ivan, Nora e mais dois infinitos seguem para um cassino, onde eles se encontram com um sujeito bem esquisito chamado de Artesão. Chegando lá, eles o encontram fazendo um experimento em um corpo, e o artesão não parece muito afim de os ajudar. Tudo muda quando ele descobre que Ivan é Treadway. O artesão leva o grupo até uma máquina que ajusta todas as memórias bagunçadas de Ivan. Enquanto ele se prepara para entrar no equipamento, lá do cassino, Bathurst assiste tudo utilizando uma câmera escondida. Ivan entra na máquina que enche de líquido e ele começa a afogar. Nora explica que isso é o objetivo. Ele precisa morrer para acessar sua consciência total, e afogar é uma maneira mais segura de fazer isso. Quando tiram ele da máquina e tentam reanimar seu corpo, Ivan passa por um turbilhão revivendo de uma vez só a memória de todas as suas vidas. Em uma delas, em que era Treadway, Ivan lembra de sair da base de Bathurst, levando a maleta com o ovo, e o escondeu dentro do seu abdômen. Aquele ferimento que ele fechava com um acendedor de carro nos seus sonhos foi feito, na verdade, por ele mesmo. Quando eles acordam Ivan, ele conta que descobriu onde o ovo tá, e o protagonista conta que lembrou do seu passado e agora sabe quem é. Seu nome é Treadway.
Ele conta para os outros que sua forma de viver faz com que vejam seus corpos como algo descartável. Assim, ele sabia que Bathurst jamais iria procurar dentro dele. Sem saber, o cara tá ouvindo tudo pela sua câmera escondida. Bathurst segue com seus soldados e atacam o grupo. O artesão leva eles para uma rota de fuga. Aliás, ele carrega esse nome porque é um dos infinitos mais inteligentes entre eles, criando umas armas tão poderosas que o exército de Bathurst é liquidado em segundos quando ativam uma armadilha ao entrar na sala. Só que o cara o conhece e por conta disso ficou do lado. O grupo também antecipou que ele faria isso, e um dos infinitos ficou para trás para segurar Bathurst e permitir a fuga dos outros. Eles lutam, mas Bathurst leva a melhor, atirando no homem com a sua arma especial e aprisionando a sua alma. Apesar de conseguirem escapar, Bathurst ainda tá na vantagem, já que ele tomou a base dos idealistas e tá com o corpo de Treadway. Ele se encontra com o cadáver em um avião e diz que o amigo tá carregando a resposta para o fim de todas as suas discussões. Bathurst pega o ovo de dentro dele e se prepara para o fim, mas do lado de fora, Nora veio para impedir. Bathurst está comendo café da manhã, quando percebe o reflexo da mira da sniper de Nora através de uma colher. Por conta disso, consegue desviar do tiro. Nora dispara novamente, mas o cara agora está preparado e esquiva com menos dificuldade ainda. Ele ativa drones de batalha que vão atrás dela. Nora é atacada pelos drones e cercada pelo exército de Bathurst. Ela usa as árvores como proteção e segue correndo pela floresta. Nora consegue fugir, mas reforços estão a caminho. Ela consegue surpreender um grupo de soldados e derrota eles em combate, mas isso denuncia a sua posição para os drones. Bathurst se prepara para atirar quando é surpreendido por um helicóptero, que derruba os drones utilizando uma metralhadora. Artesão é quem está pilotando, e ele solta Treadway, que estava em um carro acoplado. Nora está prestes a ser cercada, quando nosso protagonista alcança ela e a salva. Os dois seguem pela mata enquanto o artesão acaba com os soldados utilizando as armas do seu helicóptero high-tech. Percebendo que está sendo atacado com tudo, Bathurst dá início à ativação da arma sem qualquer ritual. Nora e Treadway estão chegando na mansão, quando são interceptados pela nihilista que é chefe de segurança de Bathurst. Ela dispara com um lança-granadas neles e explode seu carro. Os dois enfrentam os soldados e Treadway diz que precisam ir atrás do ovo. Entretanto, Nora revela que ela na verdade foi até ali porque na mansão estão os chips com as almas dos outros infinitos, e ela quer salvar o seu amor. Os dois então se separam e Nora fica para enfrentar a chefe de segurança. Ela consegue vencer a briga, mas sai machucada. Os soldados aparecem e vão a encurralar, quando o artesão surge com um helicóptero e acaba com todos. Bathurst está com o ovo em um avião e ele planeja ativar a bomba do céu. Artesão e Nora chegam na sala das almas e plantam bombas nos cofres dos chips. Já Treadway consegue pegar o avião de Bathurst, que ainda tá decolando, e sobe nele utilizando uma moto que roubou. Ele se segura no avião utilizando a katana, e a moto bate na turbina causando instabilidade. Bathurst percebe o que ele está fazendo e tenta derrubar Treadway, que começa a usar os seus poderes de manipulação de energia para manter o avião estável. Assim, ele consegue entrar a bordo e vai direto até a bomba. Treadway puxa a espada para destruir o ovo, quando Bathurst atinge ele pelas costas com um tiro direto na cabeça. Depois disso, ele vai até o ovo comemorar que venceu. Só que para sua surpresa, Treadway levanta tranquilamente, entendendo que existem certas vantagens em se ter uma placa de metal na cabeça, porque isso segurou a bala. Os dois começam a lutar enquanto o avião está caindo. Eles têm habilidades semelhantes e a briga se estende. Em certo momento, Bathurst corta a corda que prende a cápsula do ovo no avião. Treadway pula atrás e é seguido por Bathurst. Eles brigam em queda livre até que Treadway consegue roubar a sua arma e acertar a sua cabeça com um tiro, prendendo ele no chip. Em seguida, ele desativa a bomba e coloca o ovo em seu corpo, que afunda no oceano junto com o chip, prendendo Bathurst. Treadway fica aliviado enquanto se afoga, sabendo que salvou todo mundo. Nora fica na sala até as bombas explodirem, porque sabe que apenas vai reencarnar mais uma vez. Nora e Abel, algum tempo depois, se encontram no seu lugar especial mais uma vez e seguem suas vidas, enquanto Treadway reencarna como um jovem espadachim muito habilidoso. Quando chega a idade dele lembrar de tudo, o artesão aparece levando a ele a sua katana. Só que ao chegar lá, ele descobre que Treadway já tinha lembrado da sua memória faz tempo e pergunta o porquê dele ter demorado tanto. E essa foi a história do filme de 2021, Infinito.
Se você gostou desse filme, eu tenho certeza que vai gostar do que tá aparecendo aí na sua tela. Até a próxima!